Seja muito bem-vindo, essa é a nossa quarta aula. Nas aulas anteriores, estávamos vendo a respeito de conceitos e palavras de ligação. Agora vamos trabalhar a relação entre os conceitos e a formação de significados. Vou mostrar para vocês 3 listas de palavras e eu gostaria que você tentasse analisar e procurasse as diferenças entre cada lista. Você consegue identificar qual dessas listas contém palavras de ligação, quais contém objetos e quais contém eventos? Na primeira lista, você consegue formar imagem mental para algumas dessas palavras? Por exemplo, veja se você consegue formar uma imagem mental para a palavra portanto. Consegue. Para mim, dá ideia de consequência. Eu ganhei na loteria, portanto fiquei rico. Realmente podemos utilizar a palavra portanto para justificar algo. Essa justificativa representa uma relação entre os conceitos, como na proposição ganhei na loteria, portanto fiquei rico. Então, a palavra portanto e as outras da lista são palavras de ligação. Nas 2 outras colunas, temos palavras conceituais. Temos eventos e temos objetos. Por exemplo, o que vem em sua mente quando você escuta a palavra pensamento? Me faz lembrar da estátua de Rodin e de filósofos, de Platão a Cortella. Eu vejo uma pessoa sentada, meditando, refletindo, raciocinando. Um relacionamento consciente de você com o mundo à sua volta. E quando você escuta a palavra colisão? 2 carros se batendo. Eu penso, eu batendo do meu irmão. Ou tipo 2 bolas grandes se batendo assim, tipo de ferro. É um evento onde 2 ou mais corpos exercem uma força um contra o outro. Provavelmente durante um período muito pequeno de tempo. A imagem mental formada por essas palavras são acontecimentos e, portanto, elas representam eventos. As palavras da terceira coluna também formam imagens mentais. O que você pensa quando você escuta a palavra partícula? Algo muito pequeno. Me lembra um átomo. Eu vou pegar um átomo que seja ou um fragmento de algum material isolado. Então, a palavra partícula representa um objeto, assim como as outras palavras da terceira coluna. Às vezes, é difícil identificar o que são objetos abstratos e o que são eventos, e às vezes o que são eventos e o que são palavras de ligação. Mas aqui estamos colocando as palavras fora de um contexto. Ele ajuda muito na hora de identificar o significado das palavras, e esse significado pode mudar de acordo com o contexto. Num determinado contexto, uma palavra pode ser considerada como uma palavra de ligação, e já em outro, ela pode representar um evento. E ainda existem palavras que podem representar coisas totalmente diferentes dependendo do contexto. Veja, por exemplo, a palavra massa. Comida. A massa de um pão. Macarronada. Em um outro contexto, podemos ter ideias bem diferentes. Uma balança. Massa no significado de massa corpórea. Quando a gente vai se pesar e lá diz o valor da nossa massa. É a representação física de um corpo. Com a palavra carga, isso também acontece. Veja como as imagens mentais podem ser diferentes. Quantidade de alguma coisa. Peso. De peso. O peso, a carga máxima que um caminhão pode levar, por exemplo. É justamente a propriedade das partículas que compõem aquela matéria. Eu penso em carga elétrica. E logo me vem à cabeça uma imagem de uma relação quantitativa entre os elétrons e os prótons de um corpo. Eu vejo a carga elétrica como uma propriedade da matéria, assim como massa, extensão, elasticidade. Ela é uma propriedade inerente da matéria e diretamente responsável pela força elétrica.
Vamos imaginar um contexto de física. Dentro desse contexto, podemos fazer uma relação entre os conceitos partícula e carga. Eu posso escrever uma proposição dessa maneira: partícula pode ter carga. Da mesma maneira, eu posso relacionar o conceito de partícula com o conceito de massa e escrever uma proposição como partícula tem massa. Veja que essas duas proposições têm relações diferentes. A primeira é uma relação condicional. Partícula pode ter carga. Não necessariamente todas as partículas têm carga, mas algumas podem ter, outras não. Já na segunda proposição, partícula tem massa, não tem uma relação condicional. Toda partícula tem massa. É através desse tipo de proposição que as informações são armazenadas em nossa mente. Cada proposição enriquece e diferencia os conceitos relacionados. Na próxima aula, vamos aprender como tudo isso pode ajudar você a aprender de uma maneira mais eficiente. Não perca!